Oi pessoal, estamos aqui novamente para mais um bate-papo, uma roda de conversa e eu estou muito feliz, muito satisfeito com os meus convidados de hoje. Até pela característica da minha própria história, né, a Ilma e Igor, eu sou também oriundo do movimento sindical, sou um dos fundadores do movimento sindical na minha cidade, na minha região, por que não falar também do estado de Goiás como um todo. E é com muita alegria que eu quero bater um papo hoje sobre as questões trabalhistas, especialmente no momento que nós estamos vivendo de atraso, um momento reacionário, um momento que infelizmente a luta da classe trabalhadora nem é mais para conquistar direitos, mas é minimamente manter os poucos direitos que ainda nos restam. Estamos aí num governo ilegítimo, golpista de Michel Temer, e que em 2 anos, nem se completou esses 2 anos, tivemos aí um pacote de medidas impopulares que apenas precarizaram, destruíram e tiraram direitos trabalhistas. Quero apresentar aqui nossos convidados. À minha direita está a professora Ilma Maria, que é uma grande satisfação para nós, companheira do PSOL, mas muito antes disso, a sua história de vida está ligada ao movimento indígena, ao movimento das mulheres, pela emancipação e também da classe trabalhadora, sendo a presidenta da CTB Goiás. E à minha esquerda, esse rapaz jovem aqui, mas uma referência na luta dos trabalhadores no estado de Goiás, o Igor, que é dirigente de um dos principais sindicatos do estado. Se não for o principal, que hoje é o STIUEG, e que tem uma pauta tão bonita que é a luta pelos humanitários, a questão da água, a questão da energia e também do meio ambiente, enfim, ele vai falar um pouquinho. Meus queridos convidados, sejam bem-vindos. Vou começar aqui pela nossa professora Ailma. Ailma, se apresente, quem é você, mais do que todo mundo já conhece, mas fala um pouquinho também, qual é a tua visão dessa reforma trabalhista que tem prejudicado tanto a classe trabalhadora, tem precarizado principalmente as mulheres. Qual é a tua visão, qual é a concepção, quais são os caminhos que a gente ainda pode ter para reverter isso? Muito bem, Wesley, nosso candidato a governador do estado de Goiás. É com muita alegria que eu estou aqui neste bate-papo também com esse jovem Igor, que é um grande dirigente sindical. Nós, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, lutamos arduamente contra essa reforma. Uma reforma de fato nefasta, como você afirma, que traz prejuízos não só para a classe trabalhadora, para os homens e mulheres, mas para a sociedade brasileira. Ela precariza as relações de trabalho, ela flexibiliza, ela aumenta a jornada, portanto, aumenta a precariedade das condições de trabalho e traz um prejuízo à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Então, nós precisamos discutir formas de combater essa reforma, de impedir que ela seja de fato efetivada, como muitos empresários têm procurado fazer a efetivação. Nós já estamos no país com alto índice de desemprego, nós temos aí o trabalho informal e a violência assustadoramente se multiplicando, e a gente percebe a olhos vistos na nossa cidade. Goiânia, que é uma grande capital, já tem um grande número de adolescentes fora da sala de aula, fora de uma perspectiva de vida profissional, porque infelizmente muitos pais perderam seu emprego. E ao perder o emprego, perde também as condições de mobilidade, de transporte, de chegar até a escola. Então, eu sou professora, tenho uma grande preocupação com os estudantes, com a formação dos professores e, inclusive, com a qualidade do ensino, ou seja... Inclusive, você é do Conselho Estadual de Educação. Sim, sou conselheira, uma das únicas conselheiras eleita para o Conselho Estadual de Educação, represento as entidades estudantis e agora mesmo estávamos em uma conferência onde a gente debatia a busca da qualidade. Infelizmente, a reforma trabalhista, com a terceirização e a quarteirização, já chegou na educação. E isso trouxe aí prejuízos, inclusive, de uma grande discussão que estamos fazendo, que necessariamente nós precisamos voltar à realização de concursos públicos. Nós precisamos de ter contratos que valorizem a formação profissional, que estimulem aqui, de fato, a qualidade do trabalho e de vida da classe trabalhadora. É nessa perspectiva que eu venho para esse bate-papo, porque eu sei que aqui nós estamos entre amigos
e que querem um projeto para o estado de Goiás em consonância com esse projeto nacional de desenvolvimento que valoriza aqueles que fazem a nossa nação, que é a classe trabalhadora. Pessoalmente, tenho estranhado aqui os candidatos ao governo do estado de Goiás, que sabem que esta reforma trabalhista, que essa terceirização é prejudicial, percebem que aumentou sim a violência, mas que não tem coragem que você tem. A coragem de dizer não, dizer nós queremos aqui respeito ao trabalhador. Você é o único candidato que até agora se apresentou com este compromisso e é por isso que eu te apoio. Aí, Ilma, só 2 dados antes de eu passar para o Igor, que é importante a gente estar colocando. Nós chegamos a 370 mil pessoas desempregadas no estado de Goiás. Em torno de 26, 27 milhões de desempregados em todo o Brasil. E foi aprovado pelo STF a terceirização geral agora. Quer dizer, isso significa o quê? Fim aos concursos públicos, precarização geral, mais do que já está acontecendo, enfraquecimento para a classe trabalhadora. E imagina, pessoa, você que está nos acompanhando, por exemplo, que sonha em ingressar no serviço público pelo concurso, talvez não vai ter. Não é isso, Igor? O Igor também é do sindicato, se apresenta e tem uma luta árdua para nós, muito cara, que é a discussão da MP 844. Né, Igor? Que você podia estar explicando para a gente um pouquinho. E essa é uma bandeira também nossa, do PSOL e da esquerda. Vai lá, Igor. Queria agradecer primeiro pelo convite, claro. Professor Wesley. É sempre importante a gente estar utilizando esse espaço da candidatura para denunciar também os fatos que a gente já vem lutando no dia a dia. O professor Wesley está sempre ombro a ombro nas principais questões dos trabalhadores desde muito tempo, nas principais questões contra as privatizações. Ele teve fortemente na luta contra a privatização da CELG e agora também está aqui com a gente denunciando essa medida provisória 844. Antes de eu entrar nesse tema, eu queria só relembrar sobre a questão da terceirização. Sim. Que até o nosso candidato a presidente, Guilherme Boulos, ele colocou que parece que a gente vive num país diferente, né? Porque para quem usa toga, tem muito privilégio, mas para quem usa macacão azul, bacana. A gente tá difícil, né? Então a gente tem que perceber isso daí e se aliar do lado daqueles que lutam de fato pelos trabalhadores, né? Não deixar isso que o STF acabou de aprovar virar regra. Nós não podemos aceitar essa terceirização sem fim. Terceirização, exatamente. Eu não vou me aprofundar agora, mas a gente sabe que o número de mortes em acidente de trabalho é uma tragédia. O salário é menor, os direitos são menores, a sindicalização é menor. Então nós precisamos mesmo lutar contra isso que o STF já foi colocado há muito tempo pelo Congresso e pelos demais, para impedir isso. Agora, quanto a MP 844, essa MP ela é mais um golpe daqueles que vêm dilapidando e destruindo e massacrando os trabalhadores. A gente já teve aí, eu vou citar alguns, é claro que eu vou esquecer, porque são muitos golpes, mas a gente já teve, do período do governo Temer para cá, a PEC do teto dos gastos. Sim. Congelamento em 20 anos. A tentativa da reforma da Previdência, e eles ainda não desistiram, é a reforma trabalhista. Mas colocaram uma intervenção militar no Rio de Janeiro, sim, que inclusive vitimou a nossa companheira Marielle Franco. E até hoje, 6 meses depois, não deram ainda resultado do que aconteceu, nós sabemos. Então, são muitos ataques. Mas tem mais, a reforma do ensino médio. As classes trabalhadoras, a classe reforma trabalhadora. Trabalhista, exatamente. E aí no pacote eles estão tentando colocar agora a MP 844. E essa MP 844, a gente tem que se atentar para ela, porque ela é muito perigosa. O que acontece? A MP 844, ela é a MP que vai mexer no marco legal do saneamento. Exato. Então o que acontece? No dia do jogo do Brasil e Bélgica, população brasileira triste, saiu da Copa, me vem Michel Temer e edita aos 45 do segundo tempo. Era o último momento que ele tinha, professor Wesley, para colocar essa medida. Era o último momento que ele tinha para colocar uma medida antes das eleições. E ele foi lá e me colocou essa medida 844 e fez. E ela já está em tramitação. O que é que essa medida diz, dentre as piores coisas? Primeiro, ela estabelece
que a Agência Nacional das Águas, a ANA, ela determine e regulamente todo o setor. Isso aí já acaba com o Pacto Federativo, isso aí já fere toda a autonomia dos municípios. Por quê? Imagina a questão particular lá no interior de Goiás, lá em Campos, lá em Uruaçu. Imagina, eles têm uma questão específica lá. A Agência Nacional das Águas, lá do Sudeste, lá de Brasília, ela vai saber? Ela vai fazer política de fato para as pessoas? Vai atender. Ela vai atender a população da periferia? Ela não vai saber. É uma política de cima para baixo, é o que nós vemos no STF. A política que vem massacrando, não é uma política debatida. Aquilo que a gente chama para fazer, aquilo que a gente chama no dia a dia, no movimento sindical, no movimento estudantil. Não é horizontal, é verticalizada. Não, horizontal é verticalizada. Então eles estão indo na contramão de toda uma necessidade do povo. Rasgando a democracia, né? Não, sem dúvidas. A gente tá todo mundo inconformado, procurando alternativas. Alguns estão caindo em charlatões aí, que a gente sabe que são os mesmos lobos. E eles querem, ao invés de aumentar e aprofundar essa democracia, radicalizar essa democracia, eles querem definir de cima para baixo. Nós não podemos aceitar, mas esse não é o pior ponto. Ainda tem mais. Essa medida provisória, ela obriga. Vamos supor, professor Wesley, você conseguiu ser prefeito de Goiânia, no próximo momento, ou de alguma cidade. Você é um cara de luta. Ele não iria privatizar uma empresa e não iria oferecer o serviço de saneamento público para a iniciativa privada. Ou iria? Não. Mas você vai ser obrigado pela MP 844. Quer dizer, acabou com a autonomia. Acaba com a sua autonomia. Exatamente. Você recebe um voto. Porque quem vota, professor Wesley, quem vota nessas candidaturas radicais, progressistas, com certeza não quer isso. Mas o voto seu não vai valer, porque a lei vai mandar você abrir uma consulta pública. Na verdade, uma consulta para iniciativa privada. É a destruição da autonomia, né? Acabou a autonomia. Ao invés de você renovar direto com a empresa pública e cobrar dela transparência, cobrar uma gestão democrática, cobrar que os trabalhadores mesmo, que são os concursados, tem engenheiros fantásticos dentro das empresas de saneamento. Tem engenheiros aí que dão aula nas melhores universidades do Brasil. Experimentados, capacitados. E esses engenheiros não podem gerir a empresa. Esse é um problema que a gente tem hoje. E ao invés de você exigir isso da empresa, não, você vai ser obrigado a entregar para a iniciativa privada que vai fazer o que bem entender. É o lucro, né? É o lucro acima de tudo. E nós temos o exemplo aí da privatização da CELG, que o povo já está sentindo o que é sofrer com essa privatização. Então é necessário que a gente debata as consequências nefastas do que é vender o bem público, exatamente. Né? Infelizmente, agora parte para a Saneágua, aqui no estado de Goiás. A privatização da CELG é algo criminoso. É algo que a gente tem que reverter. Tem que lutar para reverter. A gente não pode aceitar. Restatizar Uma imediatamente. empresa que recebeu uma isenção fiscal maior do que o valor que ela pagou, mas está mudando a empresa. Tem indícios de irregularidades. Tem indício de É uma irregularidade. conta que não bate. Não bate. E além do mais, aumentaram em 15% a tarifa e estão estudando aumentar mais. Estão fazendo audiências públicas, mas não é com o povo. Estão fazendo audiência pública às portas fechadas, lá com os grandes patrões. Exatamente. Não convidam o povo. Convida o povo, eu faço um desafio, convida o povo para perguntar, faz um plebiscito. Vamos fazer um plebiscito. Faz um plebiscito para ver se o povo quer a CELG ou quer a Enel. Só para deixar claro assim, para ficar bem claro para quem está acompanhando, quem pagou a conta maior é o povo. Porque Sim. depois que foi privatizado, as contas de energias aumentaram. As taxas Não é aumentaram mais de 300%. E o número de interrupção aumentou. Exato. A gente acompanhou pela mídia produtor de leite, pequeno produtor de leite, tendo que jogar a sua produção fora porque não tinha energia. Então a privatização já deixa aí. Vamos voltar lá para professor Wesley, prefeito de Goiânia, né, por exemplo, e ele não quer... Eu vou ganhar para governador. Mas por enquanto, só nessa situação hipotética, mas ele é prefeito e não quer renovar, mas ele é obrigado pela lei. A iniciativa privada vai lá, vai mentir, ou mesmo se não mentir, ela é mais rápida que a vai maquiar. que a estadual, né? Assumindo o controle de uma cidade grande,
eu tenho certeza que nas cidades pequenas, que são deficitárias, eles não vão querer assumir. Não, vai ficar... Eu tenho um exemplo, eu trabalhei na Saneago em Caldazinha. A gente tem indícios lá que não é superavitário. Muitas cidades, não só em Goiás, mas muitas cidades não são superavitárias, elas não dão lucro. O que mantém a tarifa pelo valor que é o lucro das grandes cidades, que é redistribuído. Sim. É o chamado cruzamento. É o chamado subsídio cruzado. Subsídio cruzado, perfeito. Esse subsídio cruzado, o que acontece? Ele mantém a tarifa no mesmo nível em todas as cidades. E ele mantém uma coisa que é primordial hoje em dia, que a gente vê essa crise hídrica. A vazão dos nossos rios está cada vez abaixando. E também a poluição cada vez aumentando. Ou seja, isso requer tecnologias avançadas para captação e para o tratamento. Sim, então requer investimento. Se você não tem esse mecanismo do subsídio cruzado, quem vai pagar a conta é quem mora no interior. E a gente já teve dados, não me lembro muito bem, mas aproximadamente 50 cidades de Goiás, do estado, tiveram crise hídrica ano passado, tiveram desabastecimentos no ano passado. Esse ano está caminhando para isso, a gente não pode afirmar, porque... Não, Igor, mas a falta d'água já chegou em Goiânia. Sim. Eu acho que o Igor dá um dado importante aqui, que chama a atenção dos municípios do estado de Goiás e dos prefeitos para apoiarem a candidatura do Wesley. Por quê? Porque se é uma candidatura que chama a reestatização e a centralidade aqui para o governo do estado de Goiás para ajudar a manutenção dos municípios, porque se nós temos as grandes cidades com uma capacidade maior, e isso se chama solidariedade, ao pessoal que tem esse partido que a gente está aqui defendendo que assuma o governo do estado de Goiás. Então, eu tenho convicção de que nós estamos no caminho certo com a juventude, com a classe trabalhadora, para que você seja eleito governador. Bacana nisso tudo, e aí é importante a gente estar falando para a população o seguinte, que as nossas propostas, todas elas, que passam por todos os setores, elas são construídas coletivamente daqueles que vivem o problema todos os dias. Então, quando a gente chega e fala que nós vamos reestatizar a CELG, nós vamos. Não é concebível vender a CELG por 2 bilhões, ficando apenas metade para o Estado e depois perdoar, e aí eu estou indo por baixo, em 3 bilhões. É uma conta que não bate. Existe sim indícios de irregularidades. E o povo não foi consultado, o Igor e a Ilma. Nós vamos fazer como o Guilherme Boulos está propondo. Democracia direta, por meio de plebiscitos, por meio de referendos. A Saneago já sofre o processo de subdelegações. Sim. Quem operava? Odebrecht Ambiental, agora Brooksfield. A Odebrecht só é a empresa ligada à Lava Jato. Então os 3 partidos aí, o DEM, PSDB, o MDB, que é tudo base do governo Michel Temer, está tudo enrolado com a Odebrecht, enrolado com a Lava Jato, estão todos juntos e misturados para aprovar goela abaixo, como muito bem foi colocado aqui, esse pacote de medidas que oneram, destroem, retiram, que tira da classe trabalhadora direitos mínimos, e não só direitos trabalhistas, mas da condição humana, de desenvolvimento sustentável. Como é que está o João Leite? Como é que está a minha ponte? Como é que estão as condições ambientais do Estado? O maior culpado da crise hídrica, tenho certeza, é esse agronegócio, e são as empresas. E querem colocar na nossa cabeça que somos nós que temos que estar economizando a água. Sim. A dona de casa, a trabalhadora que tem empresa é que é a responsável que é responsável, e não é verdade. Não é isso? Você queria falar dessa questão, né, desse desmonte, isso afeta até a saúde, porque com a tarifa cara, as pessoas vão procurar uma fonte alternativa de abastecimento. Isso aí pode causar sérios prejuízos à saúde, pode causar fluxo migratório para as grandes cidades. É uma MP que vai destruir a condição urbana que a gente tem hoje. Pois é, a gente queria estar, até pelo tempo, estamos encerrando aqui esse nosso bate-papo de hoje. É uma honra para nós essa aliança com os movimentos sociais. A aliança que o pessoal faz é com o MTST, com o Mídia Ninja, é com os sindicatos representados aqui pelas centrais, pela CTB, também pelo STIWEG, e tantos outros sindicatos e tantos outros trabalhadoras e trabalhadores que sentem no PSOL o mecanismo necessário para a realização das
tão sonhadas transformações sociais. Aguardo todo mundo no próximo bate-papo. Valeu!